E a imprensa esportiva exalta o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. O Flamengo fez 3-1 no Maracanã e 1-0 na Arena MRV na final da Copa do Brasil. Foi a terceira final seguida do Flamengo. O que nós vimos foi realmente uma aula tática, né, do Felipe Luiz nesses dois jogos. Parabéns ao Felipe Luiz, que arrebentou hoje colocando o Bruno Henrique. Era para ser uns 3, 4, hein? Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Gerson, que é o craque, um craque, fala a verdade, não o Cebolinha. É um craque esse menino. A principal diferença que ele, nesses dois jogos, foi a parte tática. Né? Com muita qualidade, com muita competência, mas é algo que daqui a alguns anos, em uma outra situação, quando aparecer algo parecido, o Felipe vai entrar nessa lista de treinadores que foram formados ali dentro e que foram campeões pelo clube. E tem a festa dos jogadores do Flamengo após o título. Deixa o Mengão chegar na final, já era. Não tem como. Se deixar, pode ficar muita luta pra chegar, mas quando chega, já é. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. O Flamengo que é pentacampeão da Copa do Brasil. Vamos juntos aqui analisar a imprensa que rasgou elogios ao Felipe Luiz, ao trabalho do Felipe Luiz. E tem também a festa, os bastidores da festa do Flamengo após o título da Copa do Brasil. Mas faz o seguinte, nação, você que torce de verdade pro Mengão, chega aqui dando aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos pra vocês as informações do Flamengo. E vamos juntos aqui no canal Meu Mengão React ver como foi a agitação da festa do Flamengo após o título do Mengão. Se você não é inscrito no canal, como eu falei pra você, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. E vamos começar analisando aqui o Cicinho, porque na semana passada o Cicinho falou que o Flamengo não ganharia a Copa do Brasil. Vamos ver o que ele falou após o título do Mengão. O Flamengo não vai ganhar a Copa do Brasil, vai ser o Atlético Mineiro. O Flamengo não vai ganhar a Copa do Brasil, vai ser o Atlético Mineiro. O Flamengo fez 3-1 no Maracanã e 1-0 na Arena MRV na final da Copa do Brasil. Soma o seu quinto título, agora junto com o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 conquistas, Grêmio e Flamengo com 5. Foi a terceira final seguida do Flamengo. O Flamengo tem, se eu não estiver enganado, 10 finais de Copa do Brasil. Foi 5 vezes vice-campeão e agora 5 vezes campeão. Vocês acham que a final da Copa do Brasil teve menos competitividade do que se imaginava? Ou os jogos foram equilibrados e o Flamengo foi mais feliz na definição, na finalização, como no Maracanã, Mauro? Eu achei o Flamengo muito melhor. Pelo meu critério, ontem teve 6 chances o Galo, a última foi do Allan Kardec, a maior delas, quando ele se atrapalha com a bola e no contragolpe sai o golaço do Plata. Para mim, o Galo, critério meu, 6 chances, o Flamengo 14. É muita chance de gol criado. Então, mas assim... No segundo jogo e com a baita vantagem de 3-1 no Maracanã. Inclusive o Everson fez algumas defesas extraordinárias. No ele e o Wesley foram para mim os melhores em campo. Mas assim... A pergunta parece meio maluca, mas acho que vocês vão entender. Sempre que há mais chance de gol de um time, significa que esse time foi melhor? Sempre. É que às vezes o time, a necessidade do Galo de ter que fazer 2 gols para levar para os pênaltis, acaba esgarçando um pouco mais o time, e com a qualidade e o talento, um mega trabalho do Felipe Luiz em 9 jogos, dá o resultado e aquele amasso, sobretudo no final do Flamengo. Tem muito disso. Esse número que o Mauro fala, o Felipe Luiz chegou ao primeiro título dele como profissional, depois de 9 jogos no comando do Flamengo. Ele tem, se não estiver enganado, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. Perdeu um jogo para o Fluminense e foi campeão da Copa do Brasil no 9º jogo dele como técnico do Flamengo. Claro que isso não quer dizer que ele vai ser um dos maiores técnicos da história, mas o que se apresenta até agora, né, é que nós temos
um potencial grande treinador vindo aí pela frente. Um cara assim, que está mostrando uma liderança de um cara que recém se aposentou e tá dirigindo jogadores que atuaram com ele. Sim, os parceiros dele, né? E ele está mostrando que é camarada. Você viu na festa do pódio ele brincando, abraçando, mas na hora de cobrar ali no banco de reservas, acho que está sendo um começo de carreira assim. E que lá atrás o Sim não era tão doido assim, né? Achando que ele era bom pro São Paulo, né? Sabia que você ia se não, vender. Lógico, cara. Ia se vender. Lembrando que ele ganhou o Sub-17 e o Mundial Sub-20 pelo Flamengo em menos de um ano de carreira. Né? A questão é a maneira com que ele vinha se comportando e o que o São Paulo precisava no momento, né? Então seria uma aposta bem bacana. Poderia ser que não desse certo, né? Mas, porque assim, também é diferente se sair de um lugar, chegar no São Paulo, onde ele nunca trabalhou, e ele assumir no Flamengo, clube que ele conhece e tal. E é lógico que há os dois lados da questão. Podia ser mais difícil também você comandar esses colegas. Mas só acompanhando o jogo ontem, o que ele fez com o Flamengo, as peças que ele foi mudando, tirando Gabigol, colocando o Bruno Henrique, depois coloca, acho que ele tirou o Léo Pereira, colocou o Davi Luiz. Isso mais no final, né? E ele foi fazendo um revezamento ali no Flamengo durante a partida, que o Flamengo não perdeu aquele brilho. Então, mas sabe o que eu achei? Assim, primeiro, eu lembro que a gente começou a discutir aqui no programa algumas vezes a questão que o Tite, que chegou ao Flamengo, era um Tite no jeito de conduzir o Flamengo, que dificilmente a gente veria o Flamengo empolgante, vibrante, ofensivo. O Felipe, ele está conseguindo agora, com muito pouco tempo, ele dá ao Flamengo esse volume ofensivo, mas ele não teve problema nenhum ontem em tirar o Gabriel, botar o Bruno Henrique, porque ia contra-atacar. Ele não teve problema nenhum em fazer uma linha de 3 zagueiros. De 3 zagueiros ele não fez. Ele botou o Fabrício Bruno para jogar com o Léo e com o Léo Pereira. Depois ele não teve nenhum problema em botar um outro meio-campista. Enfim, eu acho que ele tem uma visão que mistura o bom jogo, o espetáculo, tal e coisa, com a prática, com o que eu preciso para tal jogo. Teve uma atitude dele até contra o Corinthians naquele jogo que o Flamengo eliminou o Corinthians na Neoquímica. Quando o Bruno Henrique é expulso, ele já automaticamente saca o Gabigol e coloca um zagueiro. Isso. Também tinha sido era contrário àquilo, mas no final deu muito certo. Eu lembro que ele foi criticado no momento. Tinha que ter esperado um pouquinho e tal, pela maioria. E no final deu certo. Ele foi e deu certo. E o técnico campeão da Copa do Brasil, logicamente, falou depois do jogo. A sensação é maravilhosa, é muito boa. É um grupo, até agradeço o Brás, porque, como eu falei, né, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa, e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, é um grupo que não tem ego, e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu, e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado. Você achou tudo isso também, sim? Menos. Uma vaidadezinha tem, um egozinho tem. Flamengo tem. Mas é o melhor time da América? Não, isso daí sem sombra de dúvida. Competir com alguns clubes europeus. E o que dá pra competir legal. Né? Já estava com o Tite e continua, né? Tem Pedro, artilheiro do Brasil. E até assim, o Arrascaeta disse que vai fazer uma cirurgia. O Arrascaeta não está jogando o que ele jogava. A pior temporada do Arrascaeta em termos de desempenho, né? Que é outro que também marcou história, né? O Zinho, o Roger Machado, o Zinho Tetra, o Roger, técnico do Inter, e o Rafael, goleiro do São Paulo, eram os 3 jogadores com 4 títulos de Copa do Brasil. Agora o Arrascaeta, com 2 títulos pelo Cruzeiro, 2 títulos pelo Flamengo, também é um dos campeões da Copa do Brasil. E o Atlético, hein, gente? O Atlético... tem o Hulk aí, o Hulk falou da frustração. Acho que foi a primeira final, né? Na Arena MRV. E o Atlético perdeu. E a GoCase está com uma promoção incrível nessa Black Friday para você adquirir, por exemplo, olha só, as suas capinhas de celular
do Mengão. Você compra uma e adquire outra. E olha só, e também, ó, a garrafa térmica do Mengão, você adquire somente a partir de R$ 159 nessa promoção da Black Friday. Tem muitas novidades lá no site da GoCase. Você pode entrar através desse QR Code ou clicando aí no site da GoCase e também usando o nosso cupom Meu Mengão, você vai adquirir mais desconto. Corre lá e aproveita, confere. Para você adquirir, ó, as suas capinhas do Mengão, produtos licenciados do Flamengo, a sua garrafa térmica. Clica lá e aproveita. GoCase. Vamos falar do Felipe Luiz, né? Merecido, como o Fábio falou, né? Quando você tem um treinador que conhece jogadores, viveu junto com esses jogadores, né, desde 2019, ganharam tudo, o elenco abraça, né? O elenco abraça e fica tudo mais fácil. Porque tem aquele carisma, tem aquele respeito, admiração pelo companheiro de equipe. E o que nós vimos foi realmente uma aula tática, né, do Felipe Luiz nesses 2 jogos. Mas, assim, mérito também do grupo, né? Porque o grupo abraçou essa causa e o Flamengo merecidamente foi campeão. A gente estava falando na semana passada aqui, Fabuloso, que tem jogador que, na hora decisiva, resolve. E tem treinador com estrela também, né? Porque descontando toda a capacidade do Felipe Luiz, é um cara que evidentemente se preparou para estar onde está. Claro que ele ainda não tem a vivência, isso não tem jeito, ele só vai ganhar com os anos, mas ele tem o preparo, tem o histórico de jogador e tem uma estrela danada. Sub-17 do Flamengo, chegou lá, campeão brasileiro, né? Depois, Sub-20, campeão mundial. Aí não completa 10 jogos no profissional e já levanta uma taça. E Plirra, nesse caso, além de tudo que envolve o Felipe Luiz, de ter se preparado, né, de conhecer o grupo do Flamengo, acho que fez diferença para ele. Vai ter inclusive a molecada, né? Inclusive a molecada, porque ele lança um jogador que, no meu ponto de vista... gostou dele, né? Everton Araújo. Como é que ele joga? Distribui, tá no lugar certo, na hora certa, cobre os companheiros, excelente jogador. E o Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores também vinham de um problema com outro treinador, então tinha que ter o respeito com o Felipe Luiz, porque as coisas já iriam ser direcionadas aos jogadores, porque já saiu um treinador e os jogadores iam carregar o peso. E ajudaram, abraçaram. O Felipe Luiz tem os méritos, fez as coisas certas na hora certa. Poupar o Bruno Henrique no segundo tempo foi uma sacada. Sangue frio. Tem que ser sangue frio. O jogador tem que respeitar o treinador para isso também, porque todo mundo quer jogar uma final. E também o Gabigol também ajudou, porque não estava jogando nada. E ajudou Facilitou a missão. Facilitou a substituição e deu tudo certo pro Felipe Luiz. Mas merecido. Sabe assim, uma coisa que ajudou muito o Felipe Luiz, na minha opinião, que é a questão dele ter jogado muito tempo fora do país. Então, a principal diferença que ele, nesses 2 jogos, foi a parte tática, né? Acho que a parte tática, ele soube lidar com todo o esquema, conseguiu ter essa leitura, né? Leitura de tirar... do adversário. Perfeito. Substituições. Ele arma mesmo o time conforme o adversário, conforme o jogo. Isso é um padrão europeu de você ter um treinador com essas características. Muitas vezes aqui a gente fala, né, de outros treinadores que não tem essa leitura na beira do campo, né? Que não arma o time de repente olhando para o adversário, não mexe no tempo certo. E aí o Felipe, com pouco tempo de trabalho como treinador, conseguiu mostrar isso, né? Que já é uma grande vantagem se tratando dessa função que ele exerce. E ele tomou decisões importantes também, isso que ia chamar a atenção. Pra você, qual que... Assim, ele mexeu no gol, assim, vamos seguir um caminho, né? Ele mexeu no gol, né? Que o Tite, né? Ele tinha o Matheus Cunha como goleiro da Copa do Brasil, e nada contra o Matheus Cunha, mas a gente sabe... É isso. Nem se lembra disso. É isso. Mas assim, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo, o Rossi é o jogador que numa bola importante poderia salvar o Flamengo, como fez defesas importantes. Você sempre foi contrário a revezamento de goleiro, né? Porque assim, eu acho que o Flamengo é muito grande para você tomar algum tipo de decisão. Eu acho que o Matheus poderia jogar, contanto que ele mostrasse no dia a dia de trabalho que ele era capaz de assumir aquela função. E eu acho que ele pode ser, em algum momento, titular do Flamengo ou titular de um outro clube, enfim. Mas o Felipe teve coragem para mudar isso muito rápido, né? Então, assim, o Rossi é o goleiro titular do Flamengo, é o cara mais experiente, é o cara que pode salvar o Flamengo em um momento complicado, e eu vou fazer essa mudança. A segunda, ele traz o Léo Ortiz de novo para a zaga e fixa um jogador
fixa o Léo como zagueiro e tira um jogador selecionável, né? Então foi difícil pro Fabrício Bruno mexer você mexer, né? Não, o Fabrício foi chamado mesmo depois do Felipe. Foi convocado mesmo na reserva. Então é uma decisão de um jovem treinador e que não é fácil de ser tomada. Tirar um jogador de nível de seleção e colocar um jogador que entrega demais, né? Como zagueiro, entregava também como volante, mas aí tem uma estruturação de meio campo, né? Ele faz essa movimentação e em cima do que você e o Luiz falaram, ele dá a oportunidade pro Everton Araújo, que é um jogador realmente da posição. O Léo, ele cumpriu as funções, mas o Léo Ortiz, ele é zagueiro, pô. O cara vai ser... A gente vai ver ele na seleção, vai ver ele jogando na Europa, por exemplo, continuar a história no Flamengo, na minha opinião, como zagueiro. E aí ele dá força pro meio campo com um jogador da função, um jogador que tem a leitura de marcação, de posicionamento, de cobrir espaços, enfim. Então é mais uma decisão. Cresceu demais. O Wesley cresceu, mas o Wesley já cresceu nas mãos do Tite, né? O Wesley já vinha numa crescente. E aí tem aquele voto de Minerva, né? Aquela decisão final que foi apoiar o Gabigol, né? Resgatar um jogador que estava esquecido pelo Tite, trazer confiança, apanhar também, porque o Felipe apanhou muito, né? Com relação ao Gabigol, porque muita gente falou, ele só coloca porque é amigo, porque tem boa relação, não vai ter coragem de cobrar, né? Enfim, olharam pro Gabigol como titular, não pela questão que era decisiva que ele se mostrou mais uma vez, mas mais por uma relação de amizade. E foi o cara que, gostando ou não, deu o título pro Flamengo porque foi decisivo no primeiro jogo. Nesse nível, ele deu o título? Na decisão. Com certeza. Na decisão. A partida que ele fez no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, jogo que manda, os gols, as movimentações, assistência, foi o que moldaram toda essa conquista frente ao Atlético Mineiro. Fábio, você acha que se o Pedro estando à disposição, o Felipe daria essa oportunidade pro Gabriel ou não? Fábio, eu não Então a necessidade fez com que ele abraçasse o Gabriel também, entendeu? Sim. Era natural que ele tivesse mais paciência, chamasse o Gabriel para conversar, porque era uma opção que ele tinha de ataque. Mas é que assim, o Tite, Fábio, em muitos momentos ele optou por outro jogador, por mudar jogador de posição, né? Então assim, colocar o Plata como 9, que o Plata foi o cara que fez o gol, né? E como 9 mesmo, um cara de contra-ataque, saiu na cara do gol. Golaço, um golaço o Plata fez. Colocou o Bruno Henrique como 9. Então assim, eu acho que tem essa movimentação do Felipe. Claro, não tô criticando o jogador, muito pelo contrário. Eu acho que até isso é um traço legal no jogador. Mas tem uma pitada de irresponsabilidade no gol do Plata, não tem, não? Tentar dar aquela cavada naquele momento, ele poderia ter dado, assim, ter sido mais objetivo na finalização ou não? Mas assim, nós que fomos atacantes, né? Isso aí. Isso é recurso, Plirra. Chegou na frente do gol. Porque geralmente, Plirra, o goleiro... E o Kardec aí, hein? Furou uma bola dentro da pequena área. Assim, geralmente num lance desse, né, Fabula? Que o cara chega na cara do gol, o goleiro tá esperando uma chapada. Tá esperando uma bola rápida pra poder fazer defesa. A rapa do Bruno Henrique é muito bonito também, né? Com o lado de fora do pé. Mas esse drible aí, essa jogada aí foi boa demais. Na primeira final, o Bruno Henrique tava suspenso, né? Sim. Será que se ele tivesse à disposição, ele ia colocar o Gabigol? Acho que ia. Porque ele colocou em todos os jogos anteriores. Sim. Acho que ia também. Acho que talvez ele não colocasse o Plata. Sim. Ou o Michael. Sim, exatamente. Acho que o Michael foi talvez a surpresa aí. Agora, peculiaridades do Flamengo, Fábio. O Flamengo sendo campeão, porque tem a tradição do o craque o Flamengo faz em casa. Treinador campeão, o Flamengo também faz em casa, né? Impressionante. Paulo César Carpegiani, Carlinhos, Andrade, Jaime, campeão da Copa do Brasil em 2003. Incrível, né? Incrível, Plirra. São coisas que acontecem em determinados clubes, né? Então, assim, o Flamengo ele tem essa questão na história. Eu acho que quando o Flamengo escolhe o Felipe Luiz, eu acho que pro torcedor mais antigo, né, o torcedor apaixonado, o cara que frequentou essas decisões, passou muito isso também, né? A relação do Felipe como jogador, né? A qualidade, competência que ele tem, mas também esse histórico do Flamengo produzir treinadores para esses momentos de decisão, treinadores feitos realmente na Gávea, e mais uma vez deu certo, né, Plirra? Com muita qualidade, com muita competência, mas é algo que daqui a alguns anos, em uma outra situação, quando aparecer algo parecido, o Felipe vai entrar nessa lista de treinadores que foram formados ali dentro e que foram campeões pelo clube. O Fabinho falou no boa noite dele que o Felipe Luiz foi cirúrgico também na entrevista coletiva. Quando ele lembra até dos meninos do Ninho, foi super emocionante, bacana, esse gesto. Ele elogia o trabalho do Tite, reconhece uma importância que ninguém nesse momento está dando. Quem colocou o Flamengo na semifinal foi o Tite,
Quer dizer, ele tá acertando até no pós-jogo. E tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, que na verdade a gente pensa futebol, mas às vezes o futebol serve para um clube, não serve para o outro. E o Fábio me mostrou isso na questão do Flamengo. A maneira como o Tite falava com o torcedor do Flamengo não era a maneira que o torcedor do Flamengo gostaria de escutar. E o Felipe faz isso com muita inteligência. Você para escutar a entrevista do Felipe. A ideia de jogo dele é interessante, a maneira como ele vende pro torcedor. A gente tentou avisar pro Tite algumas vezes aqui, né? Mas não deu tempo. Não deu tempo. O cara tem já um estilo de trabalhar, fica complicado. E o Felipe tem sido muito inteligente nesse começo de trabalho dele. A maneira como ele explica pro torcedor, a maneira como ele fala da ideia de jogo dele, os torcedores os jogadores escutam aquilo também, que vai jogar quem tá no melhor momento, que pra ele é indiferente se o cara tem 17 ou se tem 40 anos. Então, tudo isso é uma forma que ele já está cravando o nome dele no cenário nacional e uma maneira de vender a imagem dele, para como vai funcionar o trabalho dele. Então, o torcedor já entende, a imprensa já entende, os jogadores já entendem. Por isso, esse começo do Felipe tem sido muito especial. E a entrevista, às vezes, ela é tão importante quanto o trabalho de campo, né? Mas assim, só para fazer uma pontuação em cima do que o Fábio está falando, assim... Conhecendo o Felipe Luiz e a maneira como ele olha para o Flamengo, desde a chegada dele, né? Quando ele chega no Flamengo, por exemplo, um cara que é consagrado na Europa, a maneira como ele se coloca nas entrevistas, o sonho de jogar no Flamengo, de ser campeão, assim, o encerramento no Flamengo, eu não quero jogar mais em lugar nenhum, meu último clube é o Flamengo, e isso não vai mudar nunca. Então, assim, ele, assim, em cima do que o Fábio falou, ele realmente entende tudo o que envolve Flamengo. Então, não é nada forçado. Aí ele fala porque ele vai agradar o torcedor. Ele fala porque vai agradar um pessoal do dia a dia, não é porque ele realmente sente aquilo, porque viveu intensamente, entendeu, Play? Tudo que ele viveu no Flamengo como jogador, as conquistas, o dia a dia, quando ele fala dos meninos do Ninho, por exemplo, e é muito legal, Play, ele fala, eu não convivi com os meninos, mas eu passo todo dia aqui e tem um memorial. Então, é muito intenso isso, Play, você passa todo dia e saber que aconteceu uma tragédia ali dentro. Aliás, um dos goleiros reservas. Sim, exatamente. Campeão ontem estava na tragédia. Exatamente. Então, assim, eu sei que ninguém cogitou isso, mas ninguém imagine pensar que ele fala isso para agradar alguém. Se ele fala que sente pelos meninos do Ninho, é porque ele sente mesmo. Porque o Felipe é um cara que, desde como jogador, agora como treinador, é um cara que entende o que é o Flamengo. O Flamengo tem um DNA específico, como o São Paulo tem, como o Corinthians tem. Não é fácil você entender os mecanismos do dia a dia do Flamengo para você ter sucesso, mas o Felipe Luiz, como jogador... Pelo contrário, às vezes você pode até carregar uma pressão em cima, como o Rogério Ceni teve no São Paulo, por conhecer demais o clube. Né? E isso foi provado, né? Ele lembram muito as frases do Simeone. O Felipe Luiz trabalhou quase uma década, 7 anos pelo menos, com o Simeone. Depois trabalhou muito com o Jorge Jesus, o técnico que ele mais elogiou na entrevista que ele deu quando assumiu o Flamengo como treinador. Aí eu te pergunto, Júlio, Felipe Luiz é mais um técnico estrangeiro que dá certo no Brasil? É interessante, né? Com métodos internacionais, né? Essa globalização, esse intercâmbio, isso é muito bom, sempre falei. O intercâmbio não precisa se dar com estrangeiros, o intercâmbio pode se dar com brasileiros. Agora, quantos técnicos brasileiros foram lá para fora? Viver o futebol europeu? Pouquíssimos. E aí o Felipe Luiz também não foi como técnico, mas é que ele acaba de chegar como jogador, né? Então ele traz esse intercâmbio. Da mesma maneira como um português, quando chega aqui, traz esse intercâmbio. É boa a tua pergunta, é interessante, mas acho que possivelmente a resposta seja não, porque pelo trato com os jogadores, que aí é um trato de brasileiro para brasileiro, e ele conhece a maneira de lidar. E só para concluir a pergunta, né, daqui a 20 anos a gente vai falar do Flamengo de quem? A gente ainda está no meio desse processo, que sabe-se lá quanto tempo ele vai durar. Imagina que o Flamengo ganhe nos próximos 2 anos muita coisa. O Felipe Luiz vai ter atravessado isso como jogador e como treinador. Talvez seja o Flamengo do Felipe Luiz. Né? A gente ainda está muito longe. Eu acho que seria muito difícil o Flamengo ganhar esse título da Copa do Brasil se não trocasse o Tite pro Felipe Luiz. Era a minha segunda pergunta, se poderia ganhar com o Tite. Poderia, mas não parecia que ia acontecer. Né? Possivelmente perderia já do Corinthians, né? E o Flamengo se defendeu contra o Corinthians no 10 contra 11 muito bem. E o Flamengo não estava se defendendo bem com o Tite. E até seria um ponto favorável você ter um técnico como o Tite, né? Teoricamente. Sim, teoricamente, mas não era o que estava acontecendo. Mas é que parece... E a declaração do Gabriel ontem, né, sobre o Tite, também muito forte. Acho que tinha uma desconexão ali de Tite com o grupo, além de Tite com a torcida, né? Quando você tem uma desconexão de treinador com o grupo, as coisas dificilmente vão andar. E por desconexão não quer dizer que estavam querendo derrubar, odiavam. Às vezes simplesmente é uma desconexão. Tem um monte de pessoa que eu não odeio, não detesto,
não quero ver mal na vida, mas com quem eu não tenho conexão. Imagino que você em casa também, essas coisas acontecem. E o Felipe Luiz, ele conseguiu rapidamente trazer esse grupo do Flamengo de volta para a competição. Interessante, Júlio. Pensando de 2019 para cá, e aí, claro, é uma conta que favorece o Flamengo, porque 2019 é o primeiro ano excelente do Flamengo nessa nova fase. O Palmeiras... As contratações muito milionárias. E o Palmeiras só vai ter o excelente primeiro ano dele nessa nova fase em 2020. Estou falando isso porque de 2019 para cá, agora a conta, o Flamengo está um pouquinho na frente do Palmeiras. Uma Copa do Brasil a mais. Eles têm 2 brasileiros, têm 2 Libertadores, tem uma Recopa... O Flamengo tem 2 Supercopas, o Palmeiras tem uma. Mas tudo bem, isso a gente pode tirar, né? Mas a Copa do Brasil 2-1. Mas na Copa do Brasil 2-1. Nos principais, então, a vantagem, tirando os estaduais também, que acho que deve ter um equilíbrio, né? O Flamengo acho que ganhou 4, o Palmeiras ganhou 3. Ou o Flamengo ganhou 5 de 2019 para cá. Mas aí também o Carioca é mais fácil, né? Teoricamente. O Tite não acha isso, mas... Não, agora já não é mais. Mas assim, nesse período todo foi, né? Sim. É interessante. O que eu acho que fala mal dessa gestão do Flamengo... ao longo dos... Vamos pegar aqui 6 anos, que é a gestão Landim-Marcos Braz, com muito dinheiro, e no Palmeiras é o mesmo tipo de gestão, né? Com o Gagliotti, depois com a Leila, né? Com dinheiro, mas menos. O Palmeiras... Ponto fraco do Flamengo... Foi a troca de treinadores. Que foi o ponto forte do Palmeiras. Perfeito. Né? O grande acerto do Palmeiras, que gera muita estabilidade para o resto, inclusive. Claro. Para a formação de jogadores, para a venda... de jogadores, etc. Foi essa estabilidade com o Abel Ferreira. Isso fez com que o Palmeiras fosse competitivo quase sempre em todos os campeonatos. No que o Palmeiras não foi competitivo? Ele perde uma Copa do Brasil ali pro CRB, né? Muito um acidente. Muito acidente. Muito um acidente. E acho que o Palmeiras, nos confrontos diretos com o Flamengo, exceto a final da Libertadores, mas nos confrontos diretos com o Flamengo, ele vai mal. Né? O Palmeiras aí, nesses 6 anos de Campeonato Brasileiro, ganhou o quê? 1, 2 jogos do Flamengo, se tanto. E o Flamengo não. E o que fala mal do Flamengo é essa instabilidade de treinadores, fez com que o Flamengo disputasse 4 campeonatos brasileiros consecutivos sem disputar o título. É impressionante. 21, 22, 23, 24, o Flamengo não disputou o título, de fato ali. Chance real. Ele saiu da disputa do título muito antes do campeonato acabar. E isso fala muito mal do trabalho da diretoria do Flamengo. Flamengo campeão da Copa do Brasil e em Belo Horizonte fez um jogo muito consistente. Aliás, se você olha o que foi o trabalho do Tite e o que fez o Felipe Luiz nos 4 jogos finais da Copa do Brasil, realmente causa algum nível de constrangimento, né? O Flamengo amassou o Corinthians no Maracanã no primeiro jogo e fez um jogo inteligente em Itaquera. Poderia estar jogando até agora que não tomaria gol, não ficaria sem a vaga. O Flamengo encaminhou o título no Maracanã e hoje, por mais que tenha sofrido mais finalizações, tenha visto o Atlético mais presente no ataque, um Hulk muito mais participativo, o Flamengo soube se defender muito bem, controlar o ritmo do jogo, muito bem nas bolas aéreas. Era um problema com o Tite, o time era uma água pelo alto. Hoje o Léo Ortiz cortou todas, o Léo Pereira cortou todas, o Fabrício Bruno, quando entrou, cortou todas. Realmente, em poucos jogos, Felipe Luiz conseguiu minimamente salvar um ano que seria péssimo em termos de resultado para o Flamengo. Coloca o Flamengo como o segundo maior vencedor da competição, com o pentacampeonato de Copa do Brasil. E com a saída do Gabigol. O Flamengo fez 4 gols na final, o Gabigol fez 2 e está de saída para o Cruzeiro. E na entrevista pós-jogo, revelou o quão ruim era a relação com o Tite, se dizendo até desrespeitado pelo antigo treinador do Flamengo. Não acho que o Gabigol não tenha dado motivos. O Gabigol também vem mal há muito tempo, mas realmente não havia uma boa relação entre ele e o antecessor. Gabigol vai embora com 13 títulos conquistados, 17 gols em finais e uma indiscutível idolatria. A conquista da Copa do Brasil pelo time do Flamengo, o Felipe Luiz, que a gente tem que abraçar aqui o trabalho que ele fez, poucos jogos no comando, ok, mas tinha um técnico de Copa do Mundo, de seleção brasileira e que não estava conseguindo ajustar o time do Flamengo. O Felipe Luiz mudou sim o time para a conquista dessa Copa do Brasil. Vamos ver aqui a reta final do Campeonato Brasileiro e o quanto ele ainda pode crescer como técnico. Eu acho que vai longe. Parabéns a esse título importante que, por sinal, ajuda o Corinthians, né? Parabéns ao Felipe Luiz, que arrebentou hoje colocando o Bruno Henrique. Era para ser uns 3, 4, hein? Mas 1-0 foi pouco, hein?
Olha aí o que aconteceu, bombas do MRV batendo em mulheres, polícia batendo em torcedor do Flamengo. Que vergonha, né? Que vergonha. Parabéns ao Filipe Luiz, parabéns ao Gerson, que é o craque, um craque, fala a verdade, não o Cebolinha. É um craque esse menino. Parabéns a todo mundo do Flamengo, parabéns a esse título importante, que por sinal ajuda o Corinthians, né? Sendo campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana e o Botafogo da Libertadores. Quem sabe o Corinthians também não pode ir para a Libertadores do ano que vem. Vamos ver como foi um pouquinho da festa. Após o título do Mengão na Copa do Brasil, os jogadores se reuniram e fizeram uma grande festa entre os familiares, amigos, esposos dos jogadores. Vamos ver como foi essa festa badalada do Mengão. Campeão. Matheus Gonçalves, como é que tá sendo essa primeira temporada aí? E a chance que o Filipe Luiz tá dando de volta pra você, como é que você tá? Feliz demais, né? Já joguei com ele, agora sendo treinar com ele. Ele é um excelente ser humano, excelente treinador. Vai ser muito grande nessa posição. E feliz demais, minha primeira temporada pelo Flamengo, né? Com esses 2 títulos aí e que venham mais coisas boas. Valeu. Obrigado, valeu, Matheus. Vai arrebentar, hein? Vai trocar? Isso aqui é o bar, Vai trocar? Como é que ele quer? Como é que eu vou negar pro cara? Então troca. Então vai. Quero ver. Só acredito vendo. Caralho. Que isso? Ó, e eu vou dar uma de jogo pra ele também. Então já é. Aí a esposa do De La Cruz cantando, hein? Ó, Arrasca, ó. Pô, a esposa do Arrasca canta pra caramba, hein? É a esposa do De La Cruz. É do De La Cruz a esposa. Tá aí, nação, então a festa do título do Mengão, pentacampeão da Copa do Brasil. Deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações, notícias do Mengão, nós vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.